Abramos nossas Bíblias, Mateus 16, versos 18 a 20. Mateus 16, versos 18 a 20. Diz assim, amados: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Até o verso 18 apenas. Eu estava recordando, amados, que há 4 anos atrás, ano de 2020, mês de março, abril, junho, nós estávamos vivendo uma terrível pandemia. Portas de igrejas foram fechadas no Brasil inteiro. Sem dúvida, amados, foi um momento muito difícil, inusitado, em que ninguém estava preparado para viver aquilo. Estou falando em termos de igreja. Como vamos viver uma pandemia? Se as pessoas não podem vir, não podem congregar, não podem louvar como nós louvamos, não podem se abraçar. Até mesmo os nossos velórios eram de uma grande tristeza, porque nós não podíamos consolar, confortar os familiares. E em poucos minutos, com poucas pessoas, aquela pessoa que morreu já era enterrada. E nós tivemos, amados, de nos reinventar. Nós tivemos de buscar alternativas, de buscar instrumentos que nos permitissem continuar existindo como igreja de Cristo. Nessa noite nós queremos trazer uma reflexão que nos ajude a compreender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer sob a ótica da fé. Porque uma coisa é nós lermos os jornais, uma coisa é nós lermos os noticiários, outra coisa é receber os WhatsApps do mal, que era só mentira. Foi um tempo muito difícil, e eu, enquanto pastor, eu passava quase o tempo todo dizendo: isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. E sabemos quem é o pai da mentira. Deus, Ele exerce domínio sobre todas as coisas, até mesmo aquelas que são aparentemente ruins aos nossos olhos. Você crê nisto? Quando tudo vai bem, é fácil dizer que Deus está no controle. Essa é uma frase que nós gostamos muito de dizer. Não tem problema, está certo. Mas eu pergunto, e quando as coisas não vão bem? Pergunto para você, Deus perdeu o controle? Agora é o diabo que está dominando? Não. É interessante, né? Você recebe uma promoção no seu emprego que você aguardava muito. E certamente a primeira coisa que você vai dizer é: Deus é fiel. Mas o outro, também cristão, foi despedido. Pergunto, deixou Deus de ser fiel para ele? Estão percebendo, amados? Como a nossa vida, ela tem esses aspectos bons, esses aspectos ruins, essas coisas difíceis de se enfrentar. A morte de pessoas queridas por uma doença. Mas também olhamos e vemos Deus agindo na vida de uma criança. Amados, nós como igreja, precisamos estar muito bem fundamentados
de que Jesus é o Senhor desta igreja. E eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo à igreja do pastor Daniel, à igreja do bispo Marcos Garcia, e nem às igrejas da terceira região. Eu me refiro a todas as igrejas, porque nós somos, antes de mais nada, parte do povo de Deus. Nós somos parte do corpo de Cristo, que um dia Ele edificou nesta terra. E Jesus prometeu que Ele haverá de vencer os poderes do inferno e da morte, que insistirão em abalar a igreja, em derrotar a igreja, em desviá-la do seu caminho. Jesus é a nossa segurança. E como seu povo, como sua gente, nós precisamos confiar nas promessas que a sua igreja haverá de cumprir aquilo que um dia Ele designou. Quando a gente lê a história da formação da igreja cristã, lá no Pentecoste, anos 33 depois de Cristo, ali uma igreja foi levantada, não sobre um fundamento humano, limitado e falível. A pedra a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja, que ele se refere lá naquela conversa com Pedro, Jesus está dizendo muito claramente que não era ele Petros. Petros significa pedra pequena. Mas Petra, rocha firme e inabalável, que é o próprio Jesus. E é interessante, amados, tudo isso que eu estou falando é livro de história. Pedro nunca reivindicou para si uma designação maior, uma designação diferenciada. Não, nunca isto aconteceu. Porque ele sabia que a única pedra que poderia ser a base de tudo era a pedra angular, que era Jesus Cristo. Porque senão a casa desaba. A firmeza e a solidez da igreja de Cristo e de nossa igreja aqui neste lugar em particular não se sustenta, irmãos, sobre as habilidades e competências humanas do seu pastor, não. Nem dos seus coordenadores, nem dos seus membros. É em Jesus que a igreja está firmada e sobre ele ela está sendo edificada. Diga graças a Deus. Porque se você disser, não pastor, nós confiamos no Senhor, eu sei que o Senhor vai conseguir, o Senhor, opa, pera lá irmão, é Jesus, Ele que vai à nossa frente, Ele que vai nos ensinar, Ele que vai moldar o nosso coração. Quantas vezes, amados, diante de graves problemas, diante de situações difíceis de resolver, eu me coloco diante de Cristo, em profunda humilhação, e a minha única oração é essa: Senhor, é a tua igreja, eu não tenho resposta, eu não tenho solução, mas eu tenho o Senhor para recorrer. Percebem, amados? Jesus nunca nos escondeu, irmãos, que onde houvesse um grupo reunido como igreja, essa igreja haveria de ser atacada, incompreendida, desprezada, provada. E nós lemos nos livros da Bíblia, do Novo Testamento, que ao longo de sua história, os membros dessa igreja de Cristo foram presos, foram mortos,
foram cerrados ao meio, foram exilados. Mas, amados, essas coisas nunca detiveram os cristãos. E eu quero dizer uma coisa muito importante, amados. Não é a perseguição que acaba com a igreja. O que acaba com a igreja é a acomodação. Porque a perseguição sempre fortaleceu a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Leiam a história. Sempre as igrejas perseguidas mantiveram-se fiéis, mantiveram-se confiando em Cristo, olhavam para o céu esperando resposta. Eu assisti um documentário sobre Constantino. Já ouviram falar do imperador Constantino? Lá nos anos 313, esse imperador romano, ele teve uma suposta conversão. Suposta. Se de um lado a perseguição acabou com ele, né? Acabou com a ação de Constantino, de outro lado, igreja e Estado se confundiam. Antes era só a igreja aqui e Estado aqui. Mas com a vinda e o crescimento de Constantino e a sua suposta conversão, ele uniu as duas coisas, igreja e Estado. E aí, amados, começou outro tipo de ataque contra a igreja. Mas, pastor, não acabou a perseguição? Eu vou lhe dizer, amados, a igreja de Cristo, ela continua sendo atacada quando se distorce a mensagem que Cristo deixou. Meu coração chora de ver coisas que nos são enviadas, coisas que eu assisto, coisas que eu leio. Irmãos amados, as pessoas, esses líderes, perderam totalmente a vergonha, o escárnio. A mensagem de Jesus está sendo distorcida, e quando isso acontece, a mensagem de Cristo é distorcida, ela afeta a igreja. Mas eu vou dizer, amados, eles são muitos, mas não prevalecerão. Jesus está conosco. Os falsos mestres, falsos pregadores que estão aí surfando na onda, não haverão de prevalecer contra a igreja de Cristo. Os políticos deste mundo, poderosos, não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, irmãos, presta atenção, para nós não incorrermos no mesmo erro lá de trás, de Estado e igreja caminharem juntos. A igreja de Cristo não tem bandeira de partido. Jesus não apoia nem o candidato A, nem o candidato B. Preciso repetir ou não? Está claro, né? É claro que, como cidadãos amados, é dever nosso escolher o seu candidato. É seu dever. Você pode escolher, mas por favor, jamais diga que ele é de Jesus. Você não sabe de nada. E todas as vezes que se disse isto, eu nem quero contar. Agora, recentemente, algo que quase pegou a gente aqui, se o pessoal do bem, do amor, da fé não tivesse entrado em campo, um vereador, Gabriel Nunes, que se diz cristão, e muita gente deve ter votado nele porque se dizia cristão. Ele estava criando um projeto de lei para multar as igrejas em R$17 mil que levassem comida na rua para as pessoas. Ia pegar a gente, viu? Mas, amados, ainda bem que as forças do bem
entraram em campo para não permitir que uma barbaridade dessas fosse aprovada. Os nossos políticos da bancada evangélica, eu não sei se é bancada evangélica ou cambada evangélica, fizeram um projeto de lei tão horrível, que se passasse, crianças de 14 anos seriam condenadas à prisão por 18 anos. Irmãos, bancada evangélica. Por isso que eu digo, amados, nós não podemos baixar guarda. Nós não estamos aqui para defender A, B ou C. A igreja de Cristo é a consciência da nação. O que tiver errado, nós vamos falar, isso está errado. E não importa quem está fazendo não, viu? Se estiver certo, amém, glória a Deus, caminhe assim. O diabo e os seus demônios não prevalecerão contra ela. Os falsos crentes não prevalecerão contra ela. Pastor, existem falsos crentes? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele se alegra e diz assim: Timóteo, eu me recordo da tua fé sem fingimento. Se existe fé sem fingimento, é porque existe também fé fingida. Falso crente é aquele que ouve o que deve fazer na vida e no mundo e não faz. Ouve a palavra, mas não a coloca em prática. Não se engane, irmãos. Existem falsos crentes. Existem falsos pastores. Existem falsos apóstolos. E existem falsas igrejas. Está difícil. Está difícil mesmo. Pastor, como o senhor sabe que alguém é um falso apóstolo? Só dele falar que é apóstolo já é falso. Muito simples. Muito simples. Amados, quando aquela pandemia começou, as portas dos templos se fecharam, alguns trabalhos pararam, a comunhão foi abalada, tanto é, amados, que é comum eu perguntar para pastores, e aí, como é que está indo o trabalho? Como é que está indo? Olha, pastor, depois da pandemia ficou difícil. Acredito que tem gente ainda que não volta, que não voltou? Tem gente ainda que não voltou. Mas era interessante, quando estava tudo fechado, as pessoas me diziam: ai pastor, que saudade de estar junto, que saudade de abraçar os irmãos, que saudade de participar do culto. Irmão, eu também estou. Aí acabou a pandemia. Acabou a saudade? Sumiu. Irmãos, creiam, há uma promessa de Cristo, que as portas do inferno não haverão de prevalecer. Vamos ficar firmes na palavra de Deus. Vamos ficar firmes na comunhão. E olha, eu vou roubar uma frase que os advogados usam, que coloca lá no carro, né? Consulte sempre um advogado. Eu quero dizer, pelo amor de Deus, consulte sempre o seu pastor. Consulte. Ouça uma visão talvez diferente da sua. Ouça algo de alguém que busca a Deus dia após dia para entender os caminhos do Senhor. Sim, amados, que nesta noite a gente caminhe com Cristo, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja de Cristo é como um velho barco. O barco range, o barco balança, o barco é desconfortável, às vezes nos causa vertigem, mas esse barco que é a igreja, ela chegará ao seu destino.
sempre chegou, sempre chegará até o final dos tempos. Com ou sem você. Mas Deus quer que você esteja dentro. Ah, ufa, né? Deus quer que você esteja dentro desse barco. Às vezes dá ânsia, sim. Imagine o cheiro lá na Arca de Noé, irmãos. Tanto animal lá junto, né? O cheiro, o odor não era dos melhores. Mas aquele barco lá chegou ao seu destino e salvou vidas. Que Deus te abençoe nesta noite. E que cresçamos na fé, no amor e na fidelidade ao nosso Deus. Crente não tem partido. O partido do crente chama-se Jesus Cristo. E ponto final.